Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E, se fizer isto, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos pensado sobre desafios, sobre sentimentos da era moderna. Estamos com 2 séries de reflexões da nossa igreja, aos domingos pela manhã. Estamos pensando nos desafios da igreja na era moderna. E às noites estamos pensando em nossos sentimentos, os sentimentos mais presentes na era moderna. E a ansiedade é um dos sentimentos mais presentes, não temos a menor dúvida disso. Ninguém duvida disso. Anualmente é escolhida uma palavra que representa o pensamento da geração, o pensamento da humanidade naquele ano. E no ano passado, quando essa pesquisa foi feita para escolher qual a palavra do ano no Brasil, ansiedade. Não a mundial, mas a no Brasil, a palavra do ano foi ansiedade. Ansiedade torna o Brasil hoje, ou melhor, o Brasil hoje é o campeão no ranking mundial dessa enfermidade. Nenhum país do mundo, proporcionalmente, tem tantas pessoas ansiosas como no Brasil. Algumas estatísticas apontam de que 1 em cada 4 brasileiros sofre de algum tipo de ansiedade. Então dá uma olhada à sua volta, se tiver 4 pessoas no banco, pelo menos uma está com algum tipo de ansiedade, talvez 2. É um dos males do nosso século. Quando essa pesquisa é feita no ambiente da universidade, esse número aumenta. Em Minas, de cada 10 universitários, 6 sofrem de algum transtorno de ansiedade. Mas a média brasileira é mais do que 6. É 8 em cada 10. Saúde mental de universitários é apontado como uma das grandes crises que nós temos no nosso tempo. A última edição da CID, da Classificação Internacional de Doenças, trouxe 9 tipos de ansiedade, inclusive reconhecendo que adultos também sofrem de uma ansiedade que antes só era reconhecida pela medicina, pela Organização Mundial de Saúde, com crianças, que é a chamada ansiedade de separação. Criança que fica só, reconhecidamente agora adultos também sofrem desse mesmo mal. É, sim, um dos nossos grandes problemas da nossa geração, da nossa atualidade. E é um tema recorrente na Bíblia. São dezenas de vezes em que ansiedade ou preocupação aparece na Bíblia. E é interessante perceber que isso, às vezes, não é necessariamente ansiedade. Nós lemos Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Mas a mesma palavra que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é a mesma palavra que aparece em 1 Coríntios 7, 32. Eu te convido a ver a diferença entre preocupação e ansiedade. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32, Paulo está falando sobre o que ele entende do casamento naquela geração. Ele diz: eu bem quisera, versículo 32, que estivesseis livres de cuidado, ou livres de preocupações. Livres, aqui não é ansiedade, aqui é simplesmente preocupação. Isso diz: o solteiro se preocupa ou cuida
das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida ou se preocupa com as coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, o seu esposo, no mesmo contexto, e assim está dividido. A mesma palavra que em Filipenses capítulo 4 é usada para ansiedade, é a mesma palavra usada em 1 Coríntios 7 para falar de ocupação ou de preocupação. Porque é natural. Heloísa, talvez eu esteja preocupado com o que vai acontecer hoje, os resultados. Mas isso não chega a ser ansiedade. Alguns estão se preparando para o vestibular de novembro, preocupados se vão passar, preocupados com seu futuro. E esta preocupação, exatamente isso, antes, ocupação prévia, vai levá-los a estudar, vai levá-los a se esforçar, vai levá-los a estudar mais. Alguns estão estudando nas férias, mesmo que seja período escolar, não seja período escolar, melhor dizendo, seja período de férias, mas alguns estão estudando agora. Esta preocupação, quando foge do controle, nós entendemos isso muito bem, é o que é chamado na Bíblia de ansiedade. E eu repito, é a mesma palavra. Em Filipenses não andeis ansiosos. Em 1 Coríntios 7, se fosse usar as mesmas palavras, seria não andeis preocupados. A preocupação, ela é necessária, ela nos leva a reagir, ela nos leva a fazer planos, ela nos leva a tomar medidas contra diversas situações na vida. A preocupação, ela é útil porque ela nos alerta que alguma coisa nós precisamos fazer, alguma medida precisa ser tomada para resolver um problema. Nós precisamos nos preparar para alguma coisa. O irmão Dítima agora está preocupado com os homens do estado de Goiás. Agora pesa sobre ele o que ele vai fazer, que planejamentos, que ideias, que atividades. Tem um projeto com o acampamento do estado de Goiás, é uma preocupação. Mas isso às vezes extrapola, nós entendemos isso muito bem, só quero contextualizar. E em vez de ser uma simples preocupação, traz sobre nós aquilo que define a palavra ansiedade na sua etimologia. Ansiedade, quando ela vem do latim, a palavra ansiedade para o português, ela tem as duas raízes, tanto latina quanto grega. Quando ela vem do latim, tem a ideia de estrangular, sufocar. A preocupação, até falta de ar dá, literalmente. Por isso que a palavra em latim dava essa ideia de estrangulamento, de sufoco. E em grego é a ideia de divisão, de você olhar para todos os lados e ter tanta coisa para você olhar que você não sabe para onde olhar. Você fica literalmente perdido. De uma simples preocupação, de repente um de nós pode estar se envolvendo com essa ideia plena do sentido de ansiedade, pensamento dividido, angústia, ideia de sufocar. E quando a palavra de Deus define a ansiedade, quando ela define o que vai acontecer conosco, no texto que lemos, o versículo 7 diz que nós podemos estar livres, guardados, é a palavra mais direta, tanto no coração, tanto nos nossos sentimentos, tanto na nossa alma, quanto nos nossos pensamentos. Todas as técnicas de controle de ansiedade nos nossos dias, elas têm a ver com o pensamento. Porque a ansiedade está na raiz de quase todos os transtornos. Está na base de todas as teorias da personalidade. A ansiedade é o que nos leva a pecar, a cair em vícios, porque fica aquela situação, a gente tem falado muito nos nossos dias do vício em jogos. Como é que funciona a mecânica? Você entrou lá por brincadeira, mas aquilo trouxe uma recompensa. Você começou a gostar daquilo, eu ganhei, aquele desafio de uma hora ganha, uma hora perde, aquela adrenalina. Mas vai ficando preocupante e você não quer mais jogar.
Mas o desejo de jogar e a vontade de controlar o jogo gera uma ansiedade que você termina jogando, não tanto pelo jogo, mas para se livrar da angústia. E aí joga, e daqui a pouco, igual uma coceira que não para, que mesmo que você, ela volta. A raiz disso está a ansiedade. Todas as técnicas, elas trabalham exatamente com o que está no versículo 7, com pensamento. São técnicas que até nos ajudam a pensar realmente no que fazer no momento de ansiedade, como uma técnica conhecida como Arif, o que aconteceria se... eu estou preocupado que posso, de repente, sofrer um acidente de carro. Tá. Para que eu sofra um acidente de carro, o que é que tem que acontecer? Estou considerando que eu vou dirigir, certo? Porque a ansiedade pode me impedir de dirigir. Mas eu preciso estar desatento, eu preciso ser irresponsável na direção e contar que alguém também vai ser irresponsável e eu não vou ser capaz de me defender. Essa semana nós fomos para Goiás, para Goiânia, eu e minha esposa, e na ida uma carreta estava na direita e eu cometi, achando que ele não voltaria para a esquerda, é comum o motorista não seguir as regras de trânsito, eu fui pela esquerda e ele resolveu ir também. Ou melhor, ele estava na esquerda, desculpe, e eu fui ultrapassá-lo pela direita e ele foi também. Eu precisei ir para o acostamento. Mas qual era a possibilidade de um acidente ali? Mínima. Eu estava numa velocidade controlada, a carreta também, 80 por hora. Entende? Essa técnica faz você pensar, não é fácil acontecer um acidente. Acontece. Mas não é só porque eu coloquei a mão no volante de um carro que vai acontecer. Então eu posso sim pensar, não, para que eu morra de acidente, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que dar o azar de encontrar um motorista irresponsável. Tem que ser numa velocidade considerável. Não pode haver socorro. E o acidente precisa ser de tal modo grave que mesmo que haja socorro, seja fatal para mim. Ou seja, é fácil. Não. Quantas pessoas vão para Goiânia todos os dias e não acontece. São técnicas que nos ajudam a pensar especificamente, ou melhor, a controlar especificamente pensamentos que geram ansiedade, porque o foco é exatamente o versículo 7. Nós podemos controlar os nossos pensamentos. Mas olha, meus irmãos, esquece agora tudo que eu estou falando, de certa forma, mas olha a beleza do versículo 7. Coloca na tela de novo, meninos, aí, Mateus e os demais. Porque sim, nós estamos acostumados a tratar a ansiedade controlando o pensamento, controlando as emoções, controlando essa angústia que vem de dentro, com técnicas de respiração, com modelagem do comportamento. Mas olha o que diz o versículo 7. Pode colocar? Queria que todos lessem juntos. 4:7, Filipenses 4:7. Essa paz de Deus, ela age no que a gente está acostumado, guardando o coração, guardando os pensamentos. Mas olha a beleza desse texto, e é isso que eu quero te chamar a atenção, por isso eu falei, disse que o que eu mencionei até agora foi uma espécie de introdução para contextualizar, meio que esquece isso, porque o que é que o texto está dizendo? Essa paz não é jogo do contente, não é questionamento socrático, não é dessensibilização sistêmica ou qualquer outra técnica que tem sim o seu valor.
Mas essa paz é que tipo de paz? Que excede, que ultrapassa todo entendimento. O que o texto da palavra do Senhor está nos dizendo é: talvez você precise de um tratamento psicoterápico, talvez você precise de uma medicação por causa da sua situação hormonal, talvez você precise sim da ajuda de um excelente psicólogo. Sim, são ferramentas úteis. Mas o que o texto está dizendo é que você pode experimentar uma paz que o medicamento não vai explicar, que a terapia não vai explicar. Você pode experimentar uma paz que guarda teus sentimentos, que guarda teu coração, que guarda teus pensamentos, mas que vai além do que você pode entender. Nós, pastores, somos desafiados a pensar na seguinte frase: se algo pode ser explicado, então não foi Deus que fez. A Primeira Igreja Batista de Rio Verde está crescendo, batizando pessoas e tal. Tem explicação? Então não foi Deus. Nós, pastores, somos desafiados a confiar que tudo numa igreja é Deus, mesmo que a gente trabalhe, planeje, se esforce, estude e treine e tudo mais. Pois é, a mesma lógica aqui. A paz, o fim da ansiedade que Paulo está falando, ela não é porque a gente aprendeu uma técnica nova, ela não é porque a gente aprendeu a controlar a respiração ou o pensamento. Ela vai além de tudo que a gente é capaz de compreender. Ela ultrapassa esse entendimento. Entendendo o versículo 7, nós podemos ir para o versículo 6, que é o que a gente precisa fazer para experimentar o versículo 7. Primeiro, Paulo começa com um mandamento. Não foi Paulo que inventou esse mandamento. Isso está em Mateus capítulo 6, é Jesus que diz: não andem ansiosos. Então, em certo sentido, a ansiedade é a desobediência. Porque o que Jesus disse foi: não andem ansiosos. Lá, ele também questionou, também falou de pensamentos. Falou, inclusive, de algumas técnicas que são conhecidas hoje na psicologia, como ele disse: quem de vocês pode acrescentar um côvado, um palmo, meio metro ao curso de sua vida, um dia ao curso de sua vida, porque anda preocupado? Jesus utilizou o que muitas psicoterapias utilizam, que é questionar. A ansiedade serve para quê? Para nada. Ela não ajuda em nada, mas mais do que questionar pensamentos, em Mateus 6, Jesus também desafiou a gente a pensar como estamos lendo em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque ele disse: a ansiedade, os gentios vivem com ela, porque os gentios não têm fé. Porque os gentios creem em ídolos. Então, sim, em certo sentido, que isso não traga peso sobre você, mas viver ansioso é um grau de desconfiança de Deus, é um grau humano. E se nós queremos a paz que não é humana, se nós queremos a paz que não vem da farmacologia, que não vem da psicoterapia, nós temos que sair do humano e confiar que nós temos um Deus que pode tudo. E este Deus nos diz: não andem ansiosos. Mas quando Paulo, aqui no versículo 7, 6, que os irmãos estão acompanhando, fala, palavra por palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é só por algumas coisas. Eu estou preocupado com o futuro do meu filho. Eu estou preocupado com o que eu vou tomar no café amanhã. Eu estou preocupado com outra pessoa que está enferma. Todos os níveis do meu simples café amanhã de manhã,
que a massa de cuscuz já está pronta na geladeira, só acender uma chaleira e 2 minutos vai estar pronta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, desde a menor à maior. Talvez muito da nossa ansiedade é porque a gente escolhe pelo que orar. Eu vou para Goiânia. Primeira coisa que eu faço quando entro no carro, Senhor, nos guarda nessa viagem. Mas eu vou para Gameleira, amanhã temos um encontro lá, uma reunião às 9 horas. Eu vou para Gameleira. Eu vou orar? Geralmente, não. Como se a gente só precisasse de Deus para ir para Goiânia, que é 3 horas de carro. Mas para ir para Gameleira, que é 10 minutos, isso a gente dá conta. O texto diz, não andem ansiosos por nada. Sua vida. E olhe bem, existe a palavra ansioso e a palavra preocupação, que é a mesma palavra. Existe o sentido, na verdade. Eu posso estar preocupado, devo. Temos na reunião de amanhã uma oportunidade muito importante. Que vamos falar, como vamos falar, isso gera preocupação, ansiedade não. Sim, a preocupação é necessária. Mas para não andar ansioso não andar ansioso por coisa alguma. E como não andar ansioso por coisa alguma? Em vez de ansiedade, em vez de transformar uma preocupação numa ansiedade, coloca isso diante do Senhor. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos. Além de eu não estar ansioso por coisa alguma, a minha vida, os meus pedidos estão plenamente conhecidos diante de Deus. E aqui em Filipenses 4:6, que está na tela, nós temos um dos principais ensinos sobre oração, porque olha as palavras: pedidos, oração, súplica e ações de graça. Não é tanta coisa diferente, mas são tantas palavras para demonstrar a beleza de um período de oração com Deus. Nesse período de oração, em tudo isso que envolve a oração, eu peço, eu suplico e eu agradeço. A ideia de pedido é a ideia de coisas mais gerais. A ideia de súplica é o que eu estou convidando os irmãos, estou desafiando os irmãos a fazerem, suplicar pelo vantuil. Senhor, abençoe os que estão enfermos na igreja, é um pedido. Senhor, tem misericórdia do vantuil, é uma súplica, é mais específico, ou seja, tanto eu oro por coisas mais abrangentes, quanto eu oro por coisas mais pontuais. E esta oração, ela é feita com uma outra coisa, está no versículo 6, ela é feita com ações de graça. Não apenas o pedido, não apenas o apresentar diante do Senhor uma necessidade, mas além da necessidade, a gratidão por tudo que já passou. Porque o pedido, pelo pedido, de certa forma, ele produz ansiedade. Alguns de vocês, ao ouvirem o pedido de oração pelo nosso querido irmão Vantuil, pelos outros motivos, pela união masculina, e por todos os pedidos que fizemos, alguns dos irmãos podem estar até ansiosos agora. O que aconteceu? Como é que vai ser? Eita! Mas quando a gente coloca a gratidão, quando eu estou lembrando do Walsh, da sua sogra, da irmã Jeane, todo o clamor que foi feito, como ela voltou. Eu já tenho confiança, porque Deus é capaz de agir, de fazer de novo. A gratidão, diferente do pedido, o pedido nos faz olhar para frente. E às vezes olhar para frente em oração
pode nos deixar ansiosos, mas a gratidão nos faz olhar para trás, que é exatamente o que a gente precisa fazer no momento de ansiedade, olhar para trás e pensar, deu certo uma vez, vai dar certo sempre. Enquanto eu estava pensando nessas palavras, eu lembrei de 3 episódios muito, muito fortes na nossa vida, na minha vida. E eu me dei conta de que esses 3 episódios fizeram eu ser quem sou. Em termos de fé, em termos de confiança. Nós éramos recém-casados, plantando uma congregação num bairro muito violento de Teresina. E conseguimos uma casinha, naquele tempo as casinhas de conjunto, de tamanho. Mas era uma forma de ajudar a igreja, que não tinha condições de nos ajudar com aluguel. Ficava a 12 quilômetros, tinha que pegar 2 ônibus para chegar na congregação. Mas nós nos mudamos, só que nós tínhamos um aluguel. E quando chegamos para a dona, e a dona disse, para dizer para ela, para a dona do imóvel, para a nossa inquilina, disse, olha, a gente vai ter que sair. Ela disse, tudo bem, você pode sair, leve a chave. Porque você tem um contrato comigo de 2 anos e eu vou exigir. Fiz contas, compromisso, contando com esse aluguel. Você pode se mudar, mas leve a chave todo mês, paga o aluguel. Eu disse, mas moça, não faça isso com a gente. E eu choro todo. E ela disse, só tem um jeito. Se alguém alugar a casa. Eu pensei, moleza. O que é um aluguel de casa para o nosso Deus? Deus vai já mandar uma pessoa para alugar essa casa, nós vamos estar livres dessa encrenca. Não tinha um dia que não fosse alguém olhar aquela casa. Eu estava até chato. E ninguém alugou. E eu fui lá, sem fé, desanimado, frustrado, decepcionado com Deus. Mas, Senhor, estamos fazendo para o teu bem. Custava alguém alugar? Será que a gente faltou fé? O que a gente fez para o Senhor não atender essa oração? Aquela zanga mesmo. E fui devolver a chave e disse, olha, não sei o que vai ser, mas não alugou. E a gente está indo embora. Ela disse, pode ir. Eu pensei melhor e não vou cobrar isso de vocês, não. E eu aprendi que Deus responde. Mas não exatamente, não é capricho dele, não é. Eu aprendi ao longo da vida que não é capricho dele. Mas não é exatamente como a gente quer. Não exatamente. O segundo exemplo que moldou a minha vida, um irmão me visitou e trouxe um problema que acabaria com a minha vida, com o meu nome, com o meu casamento até. Eu liguei para a Karene, nessa época o Lucas ainda não tinha nascido, então a Karene ainda trabalhava fora de casa. Eu disse, Karene, você tem que vir para casa, porque as próximas horas serão terríveis na nossa vida. Ela chegou em casa, e 2 horas depois, aquele mesmo irmão me liga e diz, pastor, esqueça tudo que eu falei, eu compreendi o que está acontecendo. Tive total noção da realidade. E disse o que estava fazendo naquela situação. Meus irmãos, naquele dia, cadê a Ludmila? Naquele dia, no meio da rua, eu desatei a chorar. Porque foram 2 horas as mais pesadas da minha vida. Mas toda vez que acontece um problema, eu digo que esse problema anda é longe de ser daquele tamanho. E Deus foi capaz de resolver? Então tudo está nas mãos dele. Em 2017 eu assumi a função que ainda tenho na junta, a gente está nesse processo, os irmãos sabem. Meus irmãos, a minha função na junta é o mobilizador, sou responsável por todos os recursos que entram na junta. 30 de dezembro, a junta tem um orçamento muito alto, porque são mais de 1.200 missionários. Você imagina quanto se gasta numa Cristolândia, quanto se gasta numa Vila Minha Pátria. O tanque daquele barco, sabe quanto custa, irmão João? Custa uns 30 mil reais o tanque de combustível daquele barco.
31 de dezembro, faltava 2 milhões. Isso o mês todo de tensão, o mês todo. E eu não sei como. Mas dia 2 de janeiro, depois do feriado, estava lá. Entende a importância da gratidão? Quando eu olho para estes exemplos na minha vida, eu não tenho por que ficar ansioso. Sim, às vezes a gente não controla, às vezes o sono não vem. Sim, às vezes o corpo não obedece à mente, não obedece o coração. Às vezes o corpo é independente. Ele escolhe viver independente do que você manda nele. Mas na minha alma, que é o capítulo 7, meu coração, versículo 7, melhor dizendo, no meu coração e nos meus pensamentos, eu estou experimentando uma paz que todo entendimento. Não está falando corpo aí, porque o corpo é teimoso. E às vezes o sono não vem, eu concordo. Mas experimenta-se toda a paz, que vai além de todo entendimento, porque você está colocando a sua vida diante do Senhor, porque você está colocando de fato a sua confiança no Senhor. Você não é como o gentil que não tem um Deus a quem recorrer. Você não é como o pagão que confia em um ídolo que ele mesmo fez. Você confia num Deus que você acredita que é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é o soberano sobre todas as coisas, amém? Então por que tanta preocupação? Por que tanta angústia? É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, eu poderia passar muito tempo falando das técnicas, até porque elas foram inspiradas na Bíblia de certa forma. Controlar o pensamento era a metodologia de Jesus. Mas não é isso. O que a palavra de Deus nos diz é: você pode experimentar uma paz que vai acima de todas as coisas. Eu gosto demais. Até já comprei quadros com isso. Bem piegas, tá? Bem piegas. Tem camisa, tem chaveiro, tem tudo que você imaginar com essas frases. Mas eu gosto delas, por mais piegas que sejam. 4 palavrinhas. Confio. Entrego. Aceito. E agradeço. 4 palavrinhas. Eu confio. E por confiar, eu entrego. E se eu entreguei, eu vou receber. E o que eu receber, eu vou agradecer. É isso. Pastor, mas eu queria mais coisa, eu queria uma técnica que resolvesse. Tá. Procura os psicólogos da igreja, eles têm. Mas eu quero te falar de algo que vai além disso. Gratidão. Confiança. Fé específica no Senhor. Vamos orar? Eu quero te convidar a fazer um exercício mental agora. A minha equipe, aquela que estava na posse online, sabe qual é o nosso lema? Está tudo certo até dar errado. Isso a gente vai viver. A gente vai fazer a nossa parte. É o nosso lema da equipe. Está tudo certo até dar errado. Mas quando dá errado, a gente não se desespera. A gente só sabe que algumas coisas podem dar errado. E vamos viver com isso. Mas mais do que isso, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e a fazer um primeiro exercício de gratidão. Pensa naquela coisa que foi tão ruim e veja como Deus estava lá. Você já passou pelo luto? Deus estava lá. Sua mãe ficou na UTI?
Mas ela saiu. Você levou um prejuízo, mas já pagou. Te convido a olhar para trás e a ver como o Senhor conduziu e como o Senhor trouxe. Para que agora, quando você olhar para frente, você olhe, não com medo, mas olhe com confiança. Lembre das palavras de Jesus em Mateus 6. Os gentios é que se preocupam com estas coisas. Vocês não, vocês têm um Deus que pode tudo. Vocês creem no Deus que é Senhor de todas as coisas. Vocês creem num Deus que tem controle sobre tudo. Com gratidão, olhe para trás. E com fé, olhe para frente. Não ande ansioso por nada. Nada. E tudo, do menor ao maior, do mais simples ao mais importante evento, coloque nas mãos do Senhor. É teu casamento que te preocupa? Deus vai agir. Mas olhe para trás e veja que mesmo quando o problema não foi resolvido, você sobreviveu, você superou. Por isso o exercício é, olhe para trás e agradeça, e atrás, no seu passado, busque fé, busque força, para olhar para frente, sem ansiedade. Com preocupação, sim. Tem que controlar esse orçamento aí, tem que pagar essas contas, tem que gastar menos, tem que consumir menos, tem que fazer a sua parte nesse casamento, tem que buscar esse médico, sim, tem que botar em dia essa dieta, sim. Mas a preocupação não vai virar ansiedade. Resolva hoje livrar-se da ansiedade. Resolva hoje experimentar a paz que vai além de todo o entendimento. Enquanto cada um ora, se você está conosco hoje e ainda não tomou a principal decisão da vida, que é a decisão de receber Jesus como seu Senhor, se você está aqui e compreende a importância disso, e entende que precisa se converter, precisa num ato de fé declarar que Jesus será o seu Senhor daqui para frente, precisa num ato de fé reconhecer os seus pecados e se arrepender deles e confessar a Jesus como seu Senhor. Se você faz isso, onde você estiver, quero pedir que você erga a sua mão, porque uma pessoa vai te identificar e vai te ajudar na sua caminhada. Se você faz isso hoje, amém, ali atrás. Mais alguém que toma essa decisão? Obrigado, Pai. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, literalmente nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Seja o casamento, seja a saúde, seja o vestibular de novembro, seja o boleto desta semana, nós lançamos a ansiedade, Pai. Sim, podemos nos preocupar, nós temos algo a fazer, a nossa parte. O Senhor vai trabalhar em nós e nos fazer crescer em fé. Mas, Pai, nós queremos entregar toda a ansiedade ao Senhor. Nos leva para mais perto de Ti, Pai, para uma vida de perfeita comunhão, de intimidade real contigo. Nos leva, Pai, porque só assim nós experimentaremos a paz que não vem do medicamento, que não vem da psicologia, embora nós reconheçamos isso como bênçãos do Senhor para nós. Nós queremos experimentar o que vai além. Por isso nos leva a cada dia, a cada instante, a depender de Ti. Ó Deus, nossos filhos são Teus, eles serão Teus. Nosso casamento foi abençoado pelo Senhor e será assim sempre.
O nosso trabalho o Senhor tem nos dado, e nós vamos sair de contas e dívidas, Pai. Nos dá sabedoria. Nos livra, Pai, daquilo que tanto incomoda. E obrigado pelas vidas salvas nesta noite. No nome de Jesus. Amém.